fatores. Bom, vamos estudar os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Primeiro, natureza dos reagentes. Reagente com ligações covalentes a metal com a metal apresenta uma velocidade menor de reação do que reagentes com ligações iônicas, metal com a metal. O motivo é que quando são de um mesmo tipo de átomos, ou seja, metal com a metal, a eletronegatividade é muito próxima e isso dificulta a atração dos átomos quando suas ligações são rompidas. Enquanto que a ligação iônica ocorre com metal e a metal, que são átomos de eletronegatividade bem diferentes, quando esses átomos se reorganizam para formar o produto, a reorganização é muito mais rápida. Portanto, a velocidade de reações com ligações iônicas acaba sendo maior que a velocidade de reações com ligações covalentes. Bem, segundo estado físico, sabemos que a velocidade dos gases é maior que a velocidade dos líquidos, que é maior que a velocidade dos sólidos. Por quê? Porque no estado gasoso, as moléculas encontram-se mais agitadas que no estado líquido. Se há maior agitação molecular, existe maior colisões entre as moléculas, existem mais colisões entre as moléculas. Existindo mais colisões, vão ser formados produtos com maior rapidez. Sólido, como há apenas um estado de vibração, a reação é bastante lenta, é a mais lenta de todos, e intermediária no estado líquido. Ainda para sólidos, quanto maior é a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Por quê? Quanto maior a superfície de contato, maior a área entre possíveis colisões dos reagentes. Portanto, a reação vai ser muito mais rápida. Então, um sólido, quanto mais pulverizado ele estiver, maior sua superfície de contato, maior será a velocidade da reação. 3. Luz e eletricidade. Tanto um quanto o outro aumentam a velocidade da reação, pois fornecem energia às reações químicas. Quarto fator, temperatura. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, a energia do movimento, fazendo com que exista um maior número de colisões entre os reagentes, aumentando assim a velocidade da reação. Então, quanto mais temperatura, maior é o movimento das moléculas. Mais excitadas, mais movimentadas ficando as moléculas, maior vai ser o número de colisões, portanto, mais produto será formado. Quinto fator, pressão. A pressão aumenta a velocidade de reações no estado gasoso. Podemos ver na ilustração que segue na tela de vocês, dois cilindros. O primeiro cilindro tem um P1, o segundo cilindro tem um P2, sendo que o P1 é menor que o P2, ou seja, a pressão no primeiro cilindro é menor que a pressão no segundo cilindro. O número de moléculas reagentes nos dois cilindros é o mesmo, fazendo uma representação hipotética, eu tenho 4 moléculas no cilindro 1 e 4 moléculas no cilindro 2. Bem, como no cilindro 1 a pressão é menor, existe mais espaço para essas moléculas movimentarem-se, portanto haverá menos colisões. No cilindro 2, como o espaço é menor, pois a pressão é mais alta, então a quantidade de colisões vai ser maior, pois existendo menos espaço, as moléculas vão se chocar mais vezes. Portanto, haverá maior número de colisões e, com isso, uma maior velocidade. Então, quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação química. Sexto fator, concentração dos reagentes. Lembrando que concentração é representada pelo colchete, a concentração sempre trabalhamos na unidade mol por litro. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque quanto maior é a concentração, maior é o número de moléculas num determinado volume. Então, maior será o número de colisões entre estas, aumentando assim a velocidade da reação. Então, quanto mais moléculas no mesmo espaço, maior a concentração. Quanto maior a concentração, maior a velocidade, maior o número de colisões. Existe uma lei, chamada de lei da ação das massas, que diz que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto de uma constante pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Concentração esta em mol por litro. Lembrando que esses reagentes devem encontrar-se ou no estado líquido ou no estado gasoso. Exemplo, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Como que seria a velocidade pela lei da ação das massas? V seria igual a K, que é uma constante que depende da temperatura, e que vamos deixar representado apenas com uma letra K, que multiplica a concentração do primeiro reagente, que é o N2, elevado ao seu coeficiente, que é 1, vezes a concentração do segundo reagente, que é H2, elevado ao seu coeficiente, que é 3. Podemos afirmar que essa velocidade é de primeira ordem em relação ao N2 e terceira ordem em relação ao H2. A ordem de uma reação é determinada por quanto que cada reagente influi nessa velocidade. Então, H2 influi no coeficiente 3, N2 influi no coeficiente 1. Então, é de primeira ordem em relação a N2, terceira ordem em relação a H2. E a ordem global da reação é a soma das ordens, ou seja, primeiro
em relação a N2 mais terceira em relação a H2, a ordem total vai ser de quarta ordem. Catálise seria mais um fator que aumenta a velocidade da reação. Então, catálise é o uso de catalisadores, que são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação, enfraquecendo as ligações que formam os reagentes. O catalisador não é consumido durante, ou melhor, não é consumido pela reação química. O mecanismo segue aí na tela, como vocês visualizam no gráfico. Eu tenho dois caminhos para que os reagentes alcancem os produtos. Um caminho sem o catalisador, um caminho com o catalisador. O caminho com o catalisador, ele tem menor energia no complexo ativado. Portanto, a sua energia de ativação vai ser menor. E a gente estudou que quanto menor é a energia de ativação numa reação química, mais veloz ela é. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação será. Ainda eu tenho a presença de promotores ou ativadores, que são substâncias que aumentam a eficiência do catalisador. Então, o promotor ele vai aumentar a eficiência do catalisador. Óbvio que aumentando a eficiência do catalisador, a velocidade da reação será maior. Já o veneno de catalisador é uma substância que diminui ou anula a eficiência do catalisador. Óbvio que se anular ou diminuir a eficiência do catalisador, a velocidade da reação vai ser menor. E ainda inibidor de reação, que é uma substância que atua diretamente na reação, diminuindo sua velocidade. Então, o inibidor de reação ele não atua no catalisador, ele atua na reação, diminuindo a velocidade desta.